Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Asterion de Cão de Caça EX da MST. Item exclusivo da marca, a Bandai ainda não lançou esse Cavaleiro de Prata, a gente não sabe quando irá lançar e mesmo assim se lançar vai ser na versão 1.0, tá? Esse aqui é EX. MST aí tá fazendo bastante Cavaleiro de Prata, tá? E vamos ver aqui, né, a caixa padrão da MST, né, imita a caixa parda da Bandai, mas não é bonita, né? É só isso aqui mesmo. Já vamos fazer um unboxing. E tá aí. Galera que curte Cavaleiro de Prata, pô, tá gostando dessa coleção, hein? Da MST, da CS Mods que estão lançando. Olha aí, o corpo a gente já vai ver melhor, tá? As mãozinhas, as faces, que a gente vai olhar em detalhes, o cabelo. Aqui algumas peças em plástico, né? Tipo o elmo, o protetor de punho, a parte ali do ombro. Tem um pneuzinho aqui também de metal. E aqui o restante a armadura. Olha, rapaz, muito bonita a cor, hein? Muito bonito mesmo. Bom, vou tirar aqui, né? Vou organizar as coisas aqui para a gente ir para a montagem, tá? Então, vamos lá. Tá aí, galera, vamos olhar as peças aqui individualmente, vamos começar com a armadura. E olha que cor linda esse peitoral, cara. Olha isso aqui, mano. A MST adotou pela coloração mais fosca, padrão da linha Clothmith. Uma pena que não são todos assim, né? Podia ter esse tipo de padrão aqui de pintura, tá? Porque teve outros que eles lançaram na cor espelhada, né? O Mist de Lagarto, por exemplo. Olha, mas esse aqui tá lindo demais, mano. Bem fidedigno. A armadura tá bem fidedigna pelo aqui aparenta aqui. A pintura tá muito boa. Essa caneleira aqui tem esse pontinho aqui, ó. Parece um vazamento de tinta, porque isso aqui não é descasque não, é tipo uma coloração dourada. Mas eu só achei nessa peça só, tá? Olha que coisa legal. Olha esse elmo. Os caras botaram a rebarba aqui e ainda cobriram com tinta rebarba. Oh, olha MST evoluindo, cara. Ficou sensacional, ó. Então, quer dizer, elmo sem rebarbas, né? Tem aqui pequenininho e eles ainda tacaram a tinta por cima, né? Coisa que a Bandai mesmo faz, né? Ela tapa, ela camufla a rebarba dela e, mano, isso aqui tá padrão Bandai, tá? Na minha peça veio esse errozinho aqui, ó. Tá, até tirei um pedacinho descascado. Parece que foi um erro da produção, tá? Né? Mas é só nessa peça aqui, na outra tá ok, né? Bom, acompanha 4 pares de mãos, mãos fechadas, que já está no boneco, mão semi-aberta, mão para fazer algum tipo de pose, segurar o elmo, enfim, e mãos totalmente abertas. 4 faces que a gente vai olhar aqui e estão muito boas, olha isso. A face dele sorrindo, aí, espetacular, hein? Muito boa. Não gostei muito só da boquinha ali do sorriso, mas, né, tá muito boa pro que a marca oferece, né? É um item muito baratinho isso aqui, cara. Olhos fechados, tá? Eu já vou falar da coloração. Olha essa boca tá espetacular. Expressão de ataque, muito boa. E aí vamos para a face neutra. Olha aqui, essa minha face neutra aqui veio errada, cara. Além de estar fora do molde, tá com sujinho aqui, tá? Mas aí é erro da minha face, beleza? Até peguei outra aqui para me certificar até desse negocinho aqui, né? Para ver se era só a minha. E aí eu vou pegar a outra face aqui que vi na outra, porque eu tô avaliando essa daqui, né? Mas mostrar aqui, ó. Essa face tá bem melhor. Tá? Acertaram o molde direitinho, não tá sujo igual essa daqui, tá? Como eu trago os itens sempre a mais para venda, né? Já dá para mostrar para vocês direitinho. Mas no geral tá muito boa, cara. Tá excelente. Já vou falar do cabelo, né? Mas vamos falar primeiramente da cor. Olha, a cor tá aí. Eu estava achando que estava muito branquelo, tá? E de fato no anime aparece ele, cara, bem mais escuro, né? Meio mais moreno. Mas temos uma iluminação aí da praia do pôr do sol. Será que isso não cooperou para que no anime ficasse mais moreno? Mas aí outra imagem na internet, que é essa daqui, né? E tá bem mais branquinho.
Mas aí tem um erro, eu não sei quem fez essa imagem aqui, se essa imagem é oficial. Vocês podem comentar aí. Mas essa imagem aqui, ele tá até com cabelo azul. Então não sei se dá para falar muito bem. Então, as imagens de referência que eu tenho sobre o tom de pele não são 100%. Não está realmente num ambiente propício para deixar mais escura a pele, né, que é um pôr do sol. E a imagem que eu achei na internet, né, que é o desenho, realmente ele está mais branquinho. Então, dessa vez eu não vou reclamar, tá, do tom de pele. Vou esperar um dia a Bandai lançar ele para ver se, né, realmente ele está muito branquelo ou não, tá? Então, nesse ponto aqui, eu vou deixar como ok, tá? E aí, a gente vê o cabelo dele, que tem um molde espetacular, mas infelizmente a MST cometeu o erro, né, de não colocar a franja. Não, mas no anime ele não aparece sem o elmo. Cara, indiferente. A Bandai faz, entendeu? A Bandai, se o personagem não apareceu sem o elmo, a Bandai faz o cabelo para usar sem o elmo, né? Então, indiferente. As empresas paralelas estão fazendo um produto muito bom, poderia colocar esse acessório caso a gente, né, sei lá, quisesse fazer uma pose dele segurando o elmo, tá? Alguma foto específica. Então, não deixa de ser um erro, tá? Bom, vamos ver a qualidade do corpo aqui. Temos o colan aqui amarelo, né, diferente, né, forte, mas bem fidedigno. A qualidade do corpo está muito boa, ó, diferente do último de prata que eles lançaram, né, que foi o Capela de Auriga, né? Tá muito bom, tá? Chega até, ó, rangendo. Cara, a qualidade do corpo me impressionou, hein? Será que eles erraram só naquela minha figura do Capela? Que a qualidade realmente está muito boa. Bom, vou fazer a montagem aqui e já volto com o resultado para vocês. E falo como é que foi a montagem. Eu elogiei o corpo, mas eu deixei isso demais. O joelho aqui tá ao contrário. Vou ter que trocar aqui, calma aí. É fácil trocar, tá, galera? Aí, ó, só tirar aqui, tirar o outro lado. Mas o outro lado não vou conseguir não pegar um alicate. Bom, tirei aqui, mas não é só girar, tá? Não é só girar porque esse encaixe é específico daqui, da canela. Então não é só girar. O que eu vou ter que fazer? Tá rebitado aqui, eu vou ter que tirar o rebite e fazer a troca aqui. Tá, vou tirar aqui com alicate. Não vou fazer isso na câmera. Deixa eu ver aqui. Medo de estragar. Vou ter que fazer isso fora da câmera, galera, para me concentrar, tá? Mas eu vou, resumindo, eu vou tirar esse rebite daqui e fazer a troca. Aí, galera, momentos finais aqui para tirar aqui o negócio. Eu deixei no esquema aqui, agora é só puxar. Aí eu consigo gravar aqui para vocês, né? Infelizmente, pô, tive que dar uma alanhada na peça, porque eu não tenho o maquinário certo para tirar rebite. Até que não muito não, né? Só um pouquinho. Cada alicate. Agora vamos colocar isso certo. Aqui. Tá, e vamos apertar esse rebite de novo. Oh, que loucura. Que trabalheira, MST. Ó, já foi. Já coloquei no lugar. E o outro aqui. Oh, que trabalho desnecessário, cara. Ainda bem, aí dá uma ajeitada aqui no rebite para não sair mais. Dá uma amassada nele, né? Dá uma amassada nele. Para ele voltar a prender. Aí ficou assim, ó. Tá vendo? Deu uma alanhada. Porque eu não tenho. E eu tô querendo com pressa aqui, gravando review. Eu não saí aqui, não fui para meu quartinho de conserto. Então, mano, vai desse jeito logo para terminar o review. E tá aí, galera. Troca feita. Né? Pô, não era para vir com isso, né? Infelizmente tive que fazer. Ficou até meio mole. Não ficou tão rígido. Tá? Infelizmente, mas ressaltando aqui que isso é problema da minha figure, né? Por exemplo, tem outra aqui que veio tudo certinho. Então, realmente, problema da minha figure, tá? Que eu vou tirar ponto de qualquer jeito. Ainda bem que eu tô avaliando essa daqui. Já pensou em enviar outra ali para
para cliente. Olha a dor de cabeça que ia dar. Enfim, vamos terminar aqui a montagem. E tá aí, galera. Montagem super simples, bem fácil. Pô, tudo se encaixou perfeitamente. Já vamos colocar aqui o elmo, né? Porque não dá para ficar sem elmo, tá? Encaixar aqui o pescoço direito. Pronto. E agora, encaixa aqui do elmo para ver como é que a figura tá. Pô, bem fácil. E tá aí. Aí. Tu é doido, bicho. Cara, que cavaleiro de prata sensacional. Ó, minha perninha ficou meio mole, tá? Por conta do meu conserto. Cara, eu vou... Caso aconteça isso, galera, vocês podem ir lá no AliExpress, né? Se você comprou pelo AliExpress. E, né, avisar o problema que eles normalmente te enviam outro corpo, tá? Se isso acontecer. Bom, eu consertei aqui para poder fazer o review, né? Mas provavelmente que eu solicite outro lá para poder, né, não ficar assim, tá? Mas, olha isso, galera, tirando esse problema, mano. Olha como é que ficou sensacional. Ó, a MST faz uns cavaleiros que não precisa de custom, né? Tá bonito o cloth. As faces aqui não é, pô, não é a mais bonita de todas, mas lembra o personagem. Tá bonito, tá legal o cavaleiro. E, bom, vou fazer o seguinte. Fazer um take de pose aí. Depois do take de pose a gente vai para considerações finais do boneco, tá? Então, vamos lá. Ataque de 1 milhão de fantasmas! Essa perna aqui acabou me atrapalhando na pose. Tem que terminar de gravar esse review logo pra eu poder fazer o almoço. Meu Deus do céu, depois de servir ainda tem que editar. Por que esse abestado não conseguiu ler a mente da Marin, cara? Não tem nem explicação. O personagem até que é maneiro, mas esse colã amarelo aí lutar com o Algol, ele furou o próprio olho. Será que para lutar com a Asterion ele furaria o cérebro? Tá aí, galera, voltei. Bom, vamos para as considerações finais aqui do Asterion de Cão de Caça. Coloquei do lado dele o Capela de Auriga para você ver, né? O último lançamento de prata aí da MST. São muito bonitos, né? Os dois são muito bonitos, só que no Capela de Auriga eu critiquei muito a qualidade do cloth, que não era muito boa. Só que no Asterion de Cão de Caça é o contrário, realmente a qualidade é muito boa. Óbvio que veio um problema pontual na minha figura aqui no joelho dele, que veio ao contrário. Na verdade eu verifiquei aqui melhor, vieram 2 joelhos L's. Por isso que eles até na hora de montar lá, montaram ao contrário. Porque de fato o joelho é diferente, né? Então aí encaixaram ao contrário por conta dos encaixes. E aí eu vou realmente precisar de outro joelho até para poder não ficar molenga como ficou aí. Tá? Então vou pedir outro corpo aí para me mandarem. Mas aí é problema de qualidade aqui dessa figura pontual. Por exemplo, a outra que eu tenho já na caixa aqui, né? As demais, já tá tudo certinho. Então, foi um problema pontual.
Agora, geral, né, em todas as figuras, realmente a item não tem problema, tá? Eu vou até falar melhor sobre isso. Bom, para você ver aí o tamanho da escala, né, todos do mesmo tamanho, né, a perspectiva está um pouquinho diferente aqui, mas são do mesmo tamanho, tá? Aí. Agora vamos focar no asterião de cão de caça aqui. Então vamos lá, galera. Peça de metal e de plástico. O plástico é o elmo, a parte da frente do cinturão, protetores de punho, essas mini ombreiras aqui, debaixo da ombreira maior e só. O resto tudo de metal. A montagem é excelente, excepcional, digno de figure licenciada, né? A aparência e o design é muito bom. A armadura está fidedigna ao anime, realmente está excelente. Essa pontinha aqui poderia ser mais fina, mas, mano, não vou criticar isso. Realmente a figura está muito boa de armadura e até de faces, né? A MST criou essa face aqui e tá boa. Não é a melhor face do mundo, mas está boa. Você não precisa de fazer um custom para deixar o cloth bonito. Aqui já está bonito, tá? O tom de pele, né? Realmente, pelo que eu vi aqui, cara, ele não é morenão, tá? Mas, então vamos deixar essa dúvida aí mais para frente, beleza? Aqui eu não vou tirar ponto dele, tá? Talvez se eles fossem menos branquelo, talvez ficaria melhor. Mas, né, como tem referências aqui de imagens dele branquinho, então não vou tirar ponto disso, tá? Cara, essa figura não tem defeito, só tem apenas um. Não vi com cabelo sem o elmo, tá? Isso é uma coisa que toda marca faz, né? E aqui não fizeram. Mas talvez você não sinta falta disso. Então é um ponto negativo super de boa, sabe? Mas tem que ser destacado aqui. Então realmente, galera, essa figura para mim não tem defeito, tá? Eu daria aí 9,5 para ela, né? Tiraria meio ponto aí só pelo fato de não vir com o cabelo para usar sem o elmo. De resto, a figura é excelente. Óbvio que eu vou dar uma nota menor, porque na minha veio problema no joelho, ao contrário, um problema de qualidade, né, que não vai se repetir, na verdade, né, é difícil de se repetir em outras figuras. Vou dar uma nota 8,5 aqui, tirar um ponto disso, tá? Mas lembrando que é na minha figura específico. Se não tivesse com isso, ia dar 9,5. Cara, nota altíssima para os padrões da MST. E recomendo demais, porque além de muito linda essa figura que ela é muito barata. Então, recomendadíssimo. Ó, quem me mandou essa peça aqui foi a Iva Store. Agradeço demais a eles a parceria, por confiar aqui no trabalho do canal. E eu vou deixar o link para você conseguir essa peça aqui, que está baratinha, está abaixo de $50, então você vai conseguir comprar de boa. Vou deixar o link na descrição. Clica lá. E ainda tem um cupom para você usar, Dioramas 2024, que você vai ter um desconto nessa peça. Você que é barata, vai ficar mais barato ainda. Beleza? Mano, recomendo demais figura filé. Galera, vocês perceberam aqui que o Capela tá de colan, ficou muito bonito, né? Eu vou colocar no asterião também, que a Sui mandou o colan. E vamos ver como é que vai ficar nesse asterião e já volto aí com o resultado. E tá aí, galera. Mano, olha como é que ficou. É outra figura, pô. Esse colan da Sui realmente é maravilhoso, deixa a figura impressionante. Se você quiser um colan desse aqui, ou alguma capa de tecido, ou qualquer coisa relacionada a action figure, né? Roupa de tecido para action figure, qualquer coisa, só mandar um direct para Sui, né? @SuiDestruction. Cara, segue lá no Instagram e vê a quantidade de roupas, né, e acessórios que ela faz para qualquer action figure. Segue ela lá e eu recomendo demais comprar, beleza? Porque vai deixar essa coleção muito mais fidedigna ao anime, né? Corrige essas articulações aqui que tem, né? Então fica realmente sensacional. Sui, obrigado demais por mandar esse colan aqui e sigam ela lá e façam seu pedido. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de comentar, deixar o like, se inscreve no canal aí e assiste esse próximo vídeo aí, né? Tem um review aí também do Capela de Auriga e outro vídeo aí para você assistir, para você continuar aqui ligado no canal e ver o review de todos os lançamentos de Cloth Myth. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!